Muito bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luz Farmacêutica. Hoje, como eu tinha prometido no último vídeo, eu vou começar a fazer solicitações de medicamentos individuais com vocês pelo CID da doença. E hoje a gente vai começar com a dislipidemia. Então, vamos lá. Eu estou aqui na lista dos medicamentos, tá? Aqui eu vou tirar esse finalzinho para a gente conseguir ir para a aba principal, tá? Essa daqui é a aba principal, que você pode ter acesso a vários links. Eu vou aqui na relação de medicamentos e dessa vez eu vou procurar por protocolo, tá? Em vez de abrir aquela lista grande de medicamento que eu mostrei em outros vídeos, a gente vai abrir a lista de protocolos clínicos e diretrizes, tá? Aqui tem todos os CIDs, todas as doenças, tá? A gente vai em dislipidemia. Aqui ele fala os CIDs que são contemplados para dislipidemia e todos os medicamentos disponíveis no componente especializado, tá? Se você apertar um por um, vai abrir aquela página que eu já mostrei para vocês, que é quando tem a lista dos medicamentos e você clica no medicamento, tá? Mostrando o protocolo individual para cada medicamento. Essa lista dá uma resumida, tá? Então, aqui tem primeira solicitação para atorvastatina, para o benzafibrato, ciprofibrato, fenofibrato, se for renovar, tá? Aqui é uma resumida. Então, eu vou pegar aqui o do ciprofibrato, tá? O que precisa para a primeira solicitação? A LME, que é aquele documento que a gente já falou a respeito, e já fiz um vídeo sobre preenchimento. Então, aqui eu vou colocar o CNES, aqui eu vou colocar o nome do estabelecimento, ou clínica. Aqui eu vou colocar o nome completo do paciente. Aqui eu vou pôr o nome completo da mãe do paciente. Tudo que eu estou preenchendo tá de asterisco, tá, gente? Então é preenchimento obrigatório, exceto o nome do estabelecimento que eu coloquei mesmo sem ter asterisco. O peso do paciente, a altura. Aqui eu vou pôr para listar os medicamentos e eu vou em ciprofibrato. Ciprofibrato. Vou pedir 30 comprimidos por mês durante 6 meses, tá? Vamos supor que ele precisa de mais. Então, vou pedir a atorvastatina também. O doutor queira pedir a atorvastatina. Então, vamos pedir também. A atorvastatina, 2 comprimidos por dia. Tá? Aqui o CID, que é um desses contemplados, tá? Para dislipidemia. Epidemia. Paciente com alto colesterol, alto triglicerídeo. Vídeos alto risco de acordo com escala de Hahnemann. Nem eu sei como é que fala essa escala. Aqui no protocolo, eles falam dessa escala, tá bom? Se o paciente já teve algum tratamento prévio, se o paciente é capaz ou incapaz, o nome do médico, doutor fulano, número do cartão do SUS do médico,
e a data que pode ser a data de hoje, se você clicar ali do lado, certo? Imprimir e o médico assinar aqui. Como já foi informado em outro vídeo, essa parte de baixo pode ser de preenchimento do paciente ou mãe do paciente ou responsável. Não flega nada. Se você está fazendo o processo digitado, deixa essa parte para fazer à mão, tá bom? Eu vou abrir o protocolo da atorvastatina para a gente ver essa escala. Aqui no protocolo da atorvastatina, que a gente colocou na mesma LME, porque é do mesmo CID, a gente tem aqui, ó, exames necessários, tá? Descrição no campo anamnese, que foi lá onde eu preenchi, o fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente, risco cardiovascular definido pelo score de Framingham, é esse score aqui. O médico, durante a consulta, ele faz esse score, que de acordo com a idade, comorbidades, essas coisas assim, o resultado dos exames te dá falando que se é alto risco ou se é médio risco de ter doença cardiovascular, tá? Por isso que a gente colocou ele lá na LMI, tá? Como eu estou solicitando 2 medicamentos, eu vou colocar os exames referentes aos 2 medicamentos. Então, aqui, junto com essa LMI preenchida, tá? E a receita do medicamento em 2 vias, tá? Eu coloquei o ciprofibrato e a atorvastatina. Então, a prescrição tem que estar coerente. 2 comprimidos da atorvastatina e 30 comprimidos do ciprofibrato. Então, 1 comprimido ao dia ou à noite de ciprofibrato e 2 comprimidos da atorvastatina. Seja um de 12 em 12 ou 2 à noite, alguma coisa assim. Então, tem que ter a receita, né, em 2 vias. Os documentos pessoais, que a gente também já falou sobre isso, já tem um vídeo sobre isso. E junto com os documentos pessoais, a gente vai anexar o resultado desses exames, tá bom? TGO, TGP, CPK, TSH, para mulheres em idade fértil ou até 55 anos. Ah, mas eu tô com 50 e já tô na menopausa. Não tem problema, precisa entregar mesmo assim. Ou o beta-HCG, juntamente com o relatório falando que está utilizando 2 contraceptivos, ou o beta-HCG com o termo de esclarecimento e responsabilidade, tá? A gente já vai abrir esse termo, que é esse daqui. Dosagem sérica de colesterol, HDL, triglicérides e LDL. Se tiver faltando a dosagem de LDL, tem que utilizar a equação de Firewald para o valor do LDL, tá? Que é o colesterol menos HDL menos triglicerídeos dividido por 5. Caso não tenha exame de sangue específico de LDL, certo? Isso é para atorvastatina, que a gente pediu lá. Então, além da receita do LME, são esses exames que vai precisar. Para o ciprofibrato, são esses aqui: TGO, TGP, CPK, TSH, o beta-HCG e o triglicerídeos. Todos que estão aqui estão também na atorvastatina. Então, a gente leva como base esse daqui, tá? Já que os que tem lá são iguais. Se no do ciprofibrato tivesse pedindo um outro exame, por exemplo, sei lá, hemoglobina glicada, a gente iria usar todos esses, mais o do ciprofibrato, porque a solicitação que eu fiz aqui de exemplo é dos 2. Até aí tudo certo? Lembrando que se for deixar alguém de responsável para retirar a medicação, tem que colocar a declaração autorizadora com o nome da pessoa, o RG e o xerox dos RGs, certo? Voltando aqui ao protocolo, vocês lembram que aqui eu falei que tem como acessar esse protocolo? Aqui eles falam os medicamentos que tem disponíveis e as quantidades. Tá vendo? Utilizado em dose única diária
à noite, devem ser tomados em horário afastado das estatinas. Tá vendo? Então, isso daqui leva em consideração, tá? Aqui, o máximo é 80 miligramas de atorvastatina, utilizados em dose única, preferencialmente à noite. Então, eu posso passar, por exemplo, dois comprimidos de 40 miligramas à noite ou um comprimido de 80 à noite. Se eu utilizar se o médico prescrever dois comprimidos de 80, seja possível que esse processo volte. Como eu disse, ele é analisado por médicos, tá? E os médicos seguem o que está definido no protocolo de diretrizes feito por médico, tá? São os médicos da Conitec que fazem isso daqui. Então, aqui a gente tem até as observações, ó, que eu acabei de falar. 80 miligramas por dia pode ser associado ao aumento de toxicidade. A genfibrosila nunca deve ser administrada junto com estatina. Então, se eu colocar no mesmo processo genfibrosila e atorvastatina, os dois para tomar no mesmo horário, provavelmente esse processo vai ser negado, tá? O ácido nicotínico, uso apenas em situações que o paciente tenha intolerância às estatinas ou não preenche os critérios para uso dos fibratos, tá? Adianta eu pegar de primeira escolha e prescrever um ácido nicotínico? Não, tem que ter algum relatório ou na anamnese mesmo, você pode colocar, você médico, que o paciente teve intolerância e não preencheu os critérios, e aí você coloca quais critérios e o que aconteceu para essa intolerância. Vou aproveitar o vídeo para dar um exemplo de glaucoma. O glaucoma são os colírios, tá? Aqui eles falam centro de referência em oftalmologia, e aqui tem as orientações. Aí aqui tem os colírios, tá? Novamente, eu tenho acesso a todos os colírios, incluindo o protocolo. E aqui fala quais CIDs são contemplados, a mesma coisa a respeito dos medicamentos, quantas gotas que vão. Então, aqui, timolol, se eu colocar 2 gotas uma vez ao dia, provavelmente esse processo volta, tá? A travoprosta, que é uma gota à noite, tá? Se eu colocar uma gota de dia, provavelmente esse processo também volta. Então, o médico presta atenção na hora de preencher isso aqui. A primeira solicitação é o laudo. Vamos lá. Doutor fulano, nome completo, João da Silva. E aqui a Joana da Silva. 60 em 60. Aqui vamos selecionar bimatoprosta. Além do bimatoprosta, vamos pôr a brinzolamida. Brinzolamida. Quantos frascos por mês? Se é 1 ou 2, depende da quantidade. Não se pinga de 12 em 12 horas ou se pinga uma vez ao dia. Aqui o CID do glaucoma. Paciente com glaucoma. Glaucoma. Aí pode escrever aqui também resultados de exames de acordo com a avaliação de, sei lá, fundo de olho,
olho, etc, etc. Aqui, se o paciente já fez uso de alguma coisa ou não. Aqui eu vou por não. Se ele é capaz, vamos colocar aqui que ele não é. Que seja um senhorzinho bem idoso que não consegue retirar o próprio medicamento, que seja incapaz. Aqui a gente vai pôr a filha dele, Joaninha da Silva. Tá? Não é para colocar a filha, a mãe, a sogra. É colocar o nome da pessoa, tá? Aqui o nome do médico, número do cartão do SUS do médico, e a data. Se você coloca números a mais ou a menos, ele dá essa mensagem, tá? E a data. A gente vai pôr a data de hoje. Certo? O que é mais que se precisa para a solicitação de bimetopróstata, brinzolamida, dos colírios em gerais para glaucoma, tá? Então, a prescrição do medicamento em 2 vias, os documentos pessoais, que já foi falado em outro vídeo, um relatório médico elaborado descrevendo o resultado dos exames. Tonometria, campimetria ou avaliação de fundo de olho. Então, é um relatório falando do resultado desses 2 exames, tá? Só, não precisa de mais nada. Envia tudo isso, não é necessário termo, não é necessário termo de responsabilidade, então é somente isso mesmo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o Alenia, tá? Que é o formoterol com budesonida. Ele está disponível para casos de DPOC ou asma, tá? O que muda? Os exames que vai pedir. Então, no caso de asma, quando você vem aqui na solicitação, ele pede a espirometria, tá? E na renovação, também ele vai te pedir a espirometria nos casos de asma, tá bom? Já para DPOC, para a primeira solicitação, ele pede a espirometria e um relatório falando do quadro da DPOC. Já na renovação, ele não pede nenhum exame de monitoramento. Tá vendo? Aqui, para a DPOC, o termo de esclarecimento e responsabilidade é obrigatório por conta de ser por conta de fazer parte das diretrizes de DPOC. Aqui ele vai te falar, ó, vamos voltar lá. Página 27 do protocolo. Então, você abre aqui, vamos lá na página 27. É esse aqui, o termo de esclarecimento, onde o médico assina e carimba aqui e o paciente aqui, tá? Nos casos de asma, a gente pode ver que não é necessário apresentar esse termo, porque faz parte do protocolo e diretriz de DPOC. Vamos lembrar que o protocolo e diretriz terapêutica é por doença, é para uma certa doença que inclui aqueles medicamentos para aquela doença. Por isso que a LME também é por doença, é por CID. Por hoje é isso, espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco. Para a semana que vem eu trago um vídeo falando sobre outras doenças, sobre outros CIDs e aí a gente dá mais exemplos, tá bom? Boa semana para vocês!